Dizem que quem mora no interior do Brasil aprende cedo duas coisas: respeitar a natureza e não duvidar do que não se vê. Porque tem coisa, meu amigo, que não precisa aparecer inteira para te arrepiar. Já aconteceu com você de ver um redemoinho no meio da estrada de terra, vindo do nada, levantando folha seca, poeira, passando perto demais, e quando você pisca, ele simplesmente some? Pois é. O povo mais antigo não chama isso de vento comum. Eles chamam de outra coisa. E é aí que entra o que você vai ouvir hoje. Porque nessa história que corre pelas beiras de roça, pelas estradas de chão batido, e pelos causos contados na beira da fogueira, tem gente que jura de pé junto que não era só vento. Era o Saci. E o mais estranho não é acreditar nisso. O mais estranho é ouvir de quem disse que viu, e nunca mais foi o mesmo depois disso. Fica aqui comigo. Porque o que aconteceu naquela noite na zona rural de Minas Gerais não foi só um caos qualquer. Foi o tipo de coisa que deixa dúvida até em quem nunca acreditou em nada. Isso aconteceu lá pelos lados de uma região rural bem afastada, onde as estradas são de terra vermelha, e o silêncio da noite é tão forte que parece que a gente consegue ouvir o próprio pensamento. O lugar era uma comunidade pequena, daquelas que tem poucas casas espalhadas, um ou outro sítio mais afastado, e um monte de mato entre um vizinho e outro. Era tempo de seca, a poeira subia fácil, o vento cortava os pastos. E as noites? As noites eram estranhas. Nessa época morava lá o seu João Carpinteiro, homem simples trabalhador, conhecido por consertar de tudo um pouco: cerca, telhado, carroça, até rádio velho. Ele não era homem de inventar história não. Era daqueles que só acreditava vendo. Justamente por isso, o que ele viveu naquela noite ficou marcado. Na mesma região, tinha também o neto do Zé, um rapaz novo, curioso demais, que não respeitava muito os causos antigos. Achava que tudo era coisa da cabeça dos mais velhos. E foi esse rapaz que acabou indo junto com o seu João naquela noite. O motivo era simples. Tinham ido arrumar uma cerca quebrada numa propriedade mais afastada, quase no fim da estrada. Saíram no fim da tarde, achando que voltavam antes de escurecer. Mas o interior sempre tem seus próprios horários. E a noite chegou antes deles. Quando o sol desapareceu atrás do morro, o céu ficou daquele jeito meio pesado, meio sem cor. O tipo de noite que parece que tudo fica mais quieto do que devia. O seu João já tinha o pressentimento de que era melhor ter voltado antes. Mas o serviço tinha ficado pela metade. E homem da roça não gosta de deixar trabalho pendente. O problema é que o caminho de volta era longo. E sem iluminação, só com o farol velho da caminhonete e o reflexo fraco da lua. No meio da estrada de terra, já perto de um trecho mais aberto, foi quando aconteceu. Primeiro, um silêncio estranho. Nem grilo parecia estar cantando. Nem vento soprava. E isso no interior é sempre sinal de coisa errada. O seu João até comentou: "Você tá sentindo isso, menino?" O neto riu, meio nervoso. "Só tá quieto demais." Foi quando o carro deu uma leve tremida. Como se tivesse passado por cima de folhas secas demais. Mas não tinha nada ali. O seu João freou devagar. E foi aí que eles viram. No meio da estrada, uma poeira começou a girar. No começo pequena, um redemoinho fino, levantando folha, terra, areia, coisa comum. Só que aquele não parava. Ele crescia. E não seguia o vento. Ele parecia escolher o caminho. O neto ficou olhando, curioso ainda. "Isso aí é só vento, seu João?" Mas o seu João não respondeu. Porque tinha uma coisa errada. O redemoinho estava indo na direção deles. E quando chegou mais perto da caminhonete, passou ao lado. Sem bater. Sem desviar totalmente. Só passou. E por um segundo só, dentro daquele giro de poeira, pareceu ter algo se mexendo. Pequeno, rápido, quase impossível de ver.
O seu João apertou o volante com força. Fecha o vidro, menino. O neto riu de novo, mas dessa vez sem tanta confiança. Que isso, seu João? Cê tá com medo de vento? Mas fechou. E foi aí que o redemoinho parou logo à frente. Simplesmente parou, como se tivesse esperado eles chegarem. E então, sumiu. Do nada, só poeira caindo no chão. Silêncio de novo. Mas agora não era o mesmo silêncio. Era um silêncio pesado. Como se o mundo tivesse ficado observando. Eles seguiram viagem. Mas algo tinha mudado. O motor da caminhonete começou a falhar leve. Nada grave, mas estranho. O rádio chiava sozinho. E o farol parecia mais fraco do que antes. O neto já não falava tanto. E o seu João olhava mais pelo retrovisor do que para frente. Foi quando, no meio do caminho estreito, outro redemoinho apareceu. Dessa vez mais perto, mais forte, girando com mais violência. E não era só poeira. Dava para ver folhas, gravetos e um movimento estranho dentro dele. O carro parou quase sozinho. E o redemoinho chegou bem perto do vidro do lado do passageiro. O neto congelou. E foi nesse momento que o seu João falou baixo. Agora presta atenção. Não olha direto demais. O neto virou o rosto, mas não conseguiu evitar olhar de relance. E foi aí que ele viu. Pequeno, rápido, um vulto, uma perna só, um gorro vermelho girando dentro da poeira. E um sorriso que não parecia de gente. O redemoinho girou mais forte ainda. E deu uma volta em torno do carro inteiro. Como se estivesse marcando, testando, brincando. O carro começou a balançar sozinho. A poeira batendo no vidro como se tivesse vida. E então, o silêncio voltou de repente. Tudo parou. O redemoinho sumiu mais uma vez, mas agora tinha algo diferente. O motor do carro não ligava. O silêncio não era só externo. Era como se tudo tivesse sido desligado. O neto tentou virar a chave. Nada. O seu João respirou fundo e disse: Agora você entendeu porque o povo antigo não mexe com isso. Demorou alguns minutos até o carro voltar a funcionar. Quando finalmente ligou, eles não pararam mais até chegar na comunidade. E ninguém falou nada no resto do caminho. Mas o neto nunca mais foi o mesmo depois disso. Ele começou a ouvir melhor os causos dos mais velhos. Começou a respeitar mais o silêncio da mata. E principalmente, começou a entender que nem tudo precisa de prova para ser real para quem vive aquilo. O seu João, anos depois, ainda dizia: O Saci não aparece para assustar todo mundo não. Ele aparece para quem tá desatento demais. E o mais curioso é que depois desse dia, ninguém mais naquela estrada viu redemoinho igual. Só vento comum. Como se alguma coisa tivesse aprendido que já tinha sido visto demais. Ou como se tivesse escolhido não aparecer mais por ali. E agora eu quero saber de você. Aí na sua região, já teve alguém que jurou ter visto o redemoinho parado no meio da estrada? Ou já ouviu algum caso parecido, contado por alguém mais velho, daqueles que não gostam de exagerar, mas também não gostam de mentir? Escreve aqui nos comentários, porque essas histórias vivem mais quando são compartilhadas. E se você gosta desse tipo de causo, de história da roça, de lenda que arrepia mas também faz pensar, se inscreve aqui no canal Beira de Fogueira. Porque toda semana tem história nova. Daquelas que parecem simples, até você ouvir no silêncio da noite. E antes de ir embora, lembra disso. Nem todo vento é só vento. E nem todo silêncio é vazio.